A cura divina. Êxodo capítulo 15 e versículo 26, a parte final do versículo nós lemos: porque eu sou o Senhor que te sara. Repetindo, eu sou o Senhor que te sara. Estas palavras registradas por Moisés e ditas por Deus ao seu povo, quando saía da terra do Egito em direção a Canaã, revela um aspecto do caráter de Deus com relação ao seu povo. Mais tarde, nós lemos a respeito de Jesus Cristo, que quando começou o seu ministério, diz o livro de Mateus 4:23, que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Esta declaração de Mateus 4:23 mostra que o ministério público do Senhor Jesus Cristo era tríplice. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino. E terceiro, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Não sei se você já tomou conhecimento, mas existem 37 milagres operados por Jesus Cristo no Novo Testamento, e dentre eles nós encontramos muitas curas realizadas por Jesus. E João, o quarto evangelista, ao encerrar o seu livro, o registro daquilo que ele tinha observado como acompanhante, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele reconhecia que tudo que Jesus havia feito não pôde ser registrado. Diz ele, Jesus operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. No último capítulo do seu Evangelho, capítulo 21, ele fala o seguinte, versículos 24 e 25. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Anote aí alguns dos milagres operados por Jesus Cristo. Transformação de água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, capítulo 5 de João, versículos 1 a 9. Primeira grande pesca, quando os discípulos trabalharam a noite inteira sem nada conseguir, Jesus ordenou que lançassem a rede em determinada direção e a pesca de peixes foi muito grande. Libertação de endemoniados várias vezes, como registra Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 28, Lucas 4, 31 a 36, a cura da sogra de Pedro, a purificação do leproso, de Mateus 8, 2 a 4, a cura do paralítico, de Mateus 9, 2 a 8, a cura da mão ressequida, a cura do criado do centurião, a ressurreição da filha da viúva de Naim, a cura do endemoniado mudo,
acalmou a tempestade. O Gerazeno, o homem possesso com uma legião de espíritos maus, a cura da mulher enferma, 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, não tinha recursos, mas todos seus haveres tinham sido gastos. Ressurreição da filha de Jairo, já morta. Cura de 2 cegos. Primeira multiplicação dos pães. Andava Jesus sobre as águas. A cura da filha da mulher Sirofenícia. E nós temos aqui, então, nos evangelhos, uma relação de curas e milagres realizados por Jesus Cristo, que tinham uma finalidade. Em si, ele não veio apenas para curar, ele veio principalmente para salvar, como ele disse na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E as curas foram manifestação da sua messianidade, da sua verdade quanto ao ministério que ele havia vindo do céu para isso. É por essa razão que em determinada ocasião, conforme o registro de Mateus capítulo 9, versículo 2, trouxeram um paralítico deitado num leito. E Jesus, vendo-lhes a fé dos companheiros, dos amigos do paralítico, disse ao paralítico, para a surpresa dos presentes: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Ora, a missão, como dissemos, principal de Jesus Cristo a este mundo é buscar e salvar os perdidos. E as curas eram uma manifestação da autenticidade do seu ministério de atender à exigência da alma mais do que o próprio corpo. Então ele diria, ou disse para aquele homem, que além do seu problema físico, ele tinha um problema de relacionamento com Deus. Seus pecados impediam sua chegada à presença de Deus. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 59 do seu livro, versículos 1 e 2, ele expõe claramente que a única razão pela qual muitas vezes não somos ouvidos por Deus é exatamente nossas iniquidades interferirem nesse relacionamento e deixarem Deus de longe, porque nossas iniquidades são impeditivas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora Jesus, ao dizer ao doente, ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, pessoas presentes murmuraram: como pode um homem dizer a outro: perdoados estão os teus pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conheceu-lhes os pensamentos e disse em seguida aos presentes: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
E o doente se levantou curado. Voltou para sua casa andando, e não mais deitado no leito como viera. De modo que Cristo deu-nos, ou dá-nos, podemos dizer, a cura espiritual, o perdão de nossos pecados, e não havendo entre nós e Deus qualquer impedimento, um dia, quando deixarmos este mundo, porque temos corpos materiais, corruptíveis, um dia este corpo irá para o pó, como do pó veio. Mas temos uma morada celestial, dado que, enquanto aqui vivemos, embora pecadores, recebemos o perdão, recebemos o cancelamento dos nossos pecados, como diz o apóstolo João, que se lhe confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz ainda mais o escritor: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, versículos 1 e 2. Por que Cristo pôde realizar esta obra? Porque ele veio aqui este mundo com este propósito, e ele cumpria a profecia de Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e oprimido, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está, prezado ouvinte, a obra principal do Senhor Jesus Cristo, e é este o ministério que a Igreja de Jesus Cristo na terra tem. Em primeiro lugar, pregar a salvação, a libertação dos pecados, e incluindo na mensagem salvífica também a mensagem de cura, como o próprio Jesus apontou em Marcos 16, 15 a 17. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz o texto no versículo 20, o último versículo do capítulo 16 de Marcos: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E você, abrindo o livro de Atos, você vai encontrar então que após a partida de Jesus, você
vai notar no capítulo 5, versículo 16, uma afirmação sobre como a igreja primitiva se conduziu. Diz o texto: também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Lembre-se, prezado ouvinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele é eterno. Consequentemente, para ele não lhe falta poder para atuar hoje através dos seus servos, como o fez pessoalmente e como outorgou aos seus seguidores de então este poder para orar pelos enfermos e eles serem curados. Repetindo a parte final de Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara.